pessoal, boa tarde para vocês. Obrigado pela presença aqui no nosso stand, né? É um prazer recebê-los. Meu nome é Marcelo Rezende, sou engenheiro agrônomo, já trabalho na cultura do café há 20 anos e coincidentemente há 20 anos na mesma empresa, que é a Café Brasil. Nós vamos estar fazendo um bate-papo aqui bastante rápido, mesmo porque o tema que nós vamos estar conversando com vocês seria um tema que daria para falar quase um dia. Então o intuito é deixar uma mensagem sobre as duas empresas, que é a Sono Fértil, na presença do Rodrigo, e na apresentação nossa pela Café Brasil, do Marcelo Frota, que é o pesquisador da empresa, que vai dar um recadinho rápido para vocês também. As dúvidas, quem tiverem, a gente vai deixar para o final, geralmente sobra 1, 2, 3 minutos, para que não atrase a apresentação nem de um e de outro aqui. Tá? E no mais, eu agradeço novamente a presença, espero que vocês tenham tido um bom dia, um dia aprendizado, né? E qualquer coisa, conte conosco, da Café Brasil, lá em Alfenas, pode contar com a Sono Fértil, somos empresas que estamos no mercado já há muitos anos, são empresas com produtos consagrados e espero que vocês entendam essa mensagem com as nossas apresentações. Rodrigo, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como o Marcelo falou, a Sono Fértil já tem 32 anos já no mercado, está fazendo esse ano 32. Aqui é uma foto aérea da empresa aqui, mostrando a parte da matéria-prima, fica para trás aqui, e a parte de produção. Mais para frente eu apresento para vocês essa mais detalhada. Então, para começar a falar, em termos de calcário, se inicia pela análise de solo. Infelizmente, muitos produtores deixam de fazer essa prática, ser uma prática talvez enjoada de fazer no campo, mas é uma prática barata e simples de fazer e é essencial para fazer. Aqui está falando que o sucesso da análise depende da maneira correta de fazer. Então, ou seja, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a análise para fazer ela correta. Porque se você errar lá na hora da coleta, o laboratório vai analisar errado, você vai usar o calcário errado, vai usar o adubo errado, e aí uma sequência de erros um atrás do outro. Eu tenho um folhetinho aqui da empresa aqui, no folheto explica, tem esse slide aqui explicando detalhado como que faz a análise solo. Pode ficar à vontade aqui, quem tiver interesse em pegar, pode ficar à vontade aqui depois. Você fazendo a análise solo, você vai saber qual que está o pH do solo. Qual que é o ideal? O ideal é que você corrige esse pH e deixa nessa faixa de 6 a 6,5. Por que de 6 a 6,5? É onde você vai ter a maior disponibilidade de todos os nutrientes fornecidos através da adubação e também vai deixar o alumínio na menor concentração. O alumínio é tóxico para a planta. Então por isso que você tem que deixar, corrigir, usando o calcário, e corrigir esse pH para 6 a 6,5. Isso aqui mostrando a eficiência da adubação em relação ao pH. Se você faz a análise de solo e o pH lá está 4,5, o que você vai aproveitar dessa adubação que você fazer? Você vai aproveitar 20% de nitrogênio, fósforo, ou seja, na média, você vai aproveitar 26% da adubação. Uma adubação aí de R$1.000 aí você jogou, se tiver com pH 4,5, você jogou R$740, você jogou fora. Ou seja, só como que você está jogando fora que você consegue comprar o calcário com o valor do transporte, esparramação e corrigir o solo. Ou seja, não se deve fazer nenhum tipo de adubação sem antes corrigir esse pH. Levando para aquela faixa que eu falei, de 6 a 6,5, você pode chegar a um aproveitamento aqui próximo aqui de 94%. Nesse estudo aqui foi feito pela Embrapa, um estudo antigo. Não existia fórmulas de adubo igual o Marcelo vai apresentar para vocês, com a eficiência que tem hoje. Então assim, esse aproveitamento pode ser bem maior do que isso aqui, que é uma perda muito pequena. E vai mostrar para vocês ali que a perda pode ser até menor do que isso. Os efeitos do calcário, o benefício dele, ele vai fornecer cálcio e magnésio, com isso ele corrige o pH do solo para aquela faixa ideal, diminui a toxidez de alumínio, melhora as condições físicas do solo, aumenta a disponibilidade do nutriente. Por que ela aumenta a disponibilidade? Porque vai estar naquela faixa de 6 a 6,5, aumenta a eficiência da adubação, consequentemente a planta alimentando bem, ela vai produzir mais. Aqui é a jazida, onde é tirada a matéria-prima. Cada bancada dessa aqui, ó, é um tipo de calcário, o teor de cálcio e magnésio vai variando.
Quanto mais alto na jazida, mais magnésio você tem na rocha. À medida que você vai descendo aqui, você vai diminuindo o teor de magnésio e aumentando, consequentemente, o teor de cálcio. Então, por isso que a gente tem essa linha de produto de vários tipos de calcário. Muitos produtores, às vezes, me perguntam qual o melhor calcário. Não existe falar assim, qual o melhor calcário. Por que eu tenho essa linha de produto aqui com várias variações de teores aqui? Existe um equilíbrio no solo que você tem que manter o cálcio e magnésio 3:1, a relação cálcio-magnésio. Esse calcário dolomítico B ele atende essa relação de equilíbrio. Porque ele tem de 12 a 15% de magnésio e 35 a 38% de cálcio. Então ele tem 3 vezes mais cálcio que magnésio. Então se você faz análise do solo, seu solo está equilibrado, a relação cálcio-magnésio, você teria que usar esse calcário aqui para você manter o equilíbrio. Então eu tenho esses outros tipos de calcário justamente numa situação ao contrário disso. Se você tem o solo desequilibrado em relação ao cálcio e magnésio, você precisa de mais magnésio, você usa esse. Precisa de mais cálcio, aí você já vai usar um desses aqui, dependendo do teor de magnésio que você tem. Aqui já é a parte de produção. Aqui é o primeiro galpão que eu mostrei lá. Cada um desses locais aqui eu coloco um tipo de rocha. E essa tela aqui é a tela do computador que controla essa produção, nessa parte da produção. Nessa área da produção, o que eu preocupo aqui? O que a empresa preocupa? Em fazer com que o resultado dessa mistura chegue no parâmetro de garantia dela, ou seja, o dolomítico B tem que sair no mínimo com 12% de magnésio. Então, aqui a gente preocupa apenas com a mistura do teor de cálcio e magnésio. Ampliando essa telinha aqui, vai mais fácil de explicar para vocês. Nessas duas calhas aqui, colocou uma rocha com 6% de magnésio, nessa aqui colocou com 5%, e nessas duas aqui colocou uma rocha com 18% de magnésio. Então no computador lá eu controlo o tempo de mistura, eu marquei qual tipo de calcário que eu quero fazer, e o computador vai marcar o tempo da mistura, fazendo com que no final o calcário saia com o teor que eu pedi. Então nessa parte aqui se controla apenas cálcio e magnésio. Nessa parte aqui já é a parte da moagem. Aqui é a tela do computador que controla a moagem. Nessa parte aqui é a preocupação da empresa. Já o calcário aqui, a rocha já está pronta com o teor de cálcio e magnésio controlado. Essa parte aqui é só o processo de moagem, onde vai fazer com que ele fique bem fininho para chegar a um PRNT ideal para fazer a correção o mais rápido possível. Na parte de calcário que eu tinha para falar é isso. Vocês podem ficar à vontade quem quiser pegar folheta e cartãozinho aqui. E o Marcelo vai falar para vocês agora da parte da adubação. À vontade. Gente, boa tarde, né? Eu já me fui apresentado aqui, meu nome é Marcelo, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da empresa Café Brasil. Nós somos uma empresa que trabalha com nutrição de plantas, especificamente com café. Então nós estamos no sul de Minas, a sede da empresa, a parte administrativa está em Alfenas, as fábricas estão em Carmo do Rio Claro. Então nós vamos falar um pouquinho do nosso portfólio em nutrição, falar um pouquinho do que a gente preocupa e trabalha para a cafeicultura. E só para fazer uma breve introdução, falar em nutrição, a gente tem que lembrar sempre de macro e micronutrientes, né? Não tem nenhum mais importante que nenhum, simplesmente todos são igualmente importantes, apenas o que diferencia é a quantidade de exigidos. Alguns exigidos em quilos por hectare são os macros, outros em gramas por hectare que são os micros, mas igualmente importantes. E quando a gente lembrar lá das leis da fertilidade, qualquer um que faltar em algum momento vai prejudicar fisiologicamente a planta e não vai ter resultado. E como é que nós aplicamos esses nutrientes? Ou via solo ou via folha. Ou as adubações de solo, os corretivos de solo, ou com as pulverizações, complementações foliares. E para qualquer planta, mas nós vamos falar especificamente para café, nós temos que buscar aí o pleno desenvolvimento. O que é o pleno desenvolvimento de uma planta? É aquela parte que tem adubação necessária para enchimento de carga pendente, para produção, e a parte da adubação pensando em vegetar a planta, formar o esqueleto da planta, crescimento, pensando em produções futuras, no caso do café. Então é isso que a gente tem que buscar, essa é a preocupação para se ter uma nutrição eficiente. Então essa é a preocupação do portfólio da Café Brasil. Então nós trabalhamos com uma linha de nutrição, nós temos um portfólio hoje para nutrição completa. O produtor de café, o cafeicultor que quiser falar, eu quero trabalhar com 100% da linha nutricional da Café Brasil, é possível.
Nós temos algumas linhas de produto, que nós vamos falar rapidamente de cada uma delas. Nós só não temos essas linhas de corretivo. Por isso nós temos essa boa parceria com a Solo Fértil. Então nós trabalhamos com uma linha completa para a nutrição do cafezal. Primeira grande linha nossa é a marca Vissa Café. Acredito que a grande maioria de vocês já ouviu falar dessa marca, desse produto. Produto que é uma marca consagrada, já está com a gente. Nós que criamos, né, já há 18 anos, somos líderes há mais de 15 anos com esse produto. E que a partir de agora vocês vão ver um tal de NG aí. É a tal da nova geração do Vissa Café. Um produto que já era bom, ainda evoluiu. Melhoramos o produto. A gente acreditava que tinha um defeito, que faltava alguma coisa. E fomos evoluir um produto que é o nosso Vissa Café. Então o que é o Vissa Café, gente? É um fertilizante foliar. Qual que é o objetivo do Vissa Café? É fazer uma nutrição foliar completa, específica para café, balanceada e específica para café. Balanceada por quê? Porque ela tem todos os nutrientes, em diferentes proporções, em diferentes formas, mais boro, menos boro, com zinco, sem zinco, mais zinco, menos zinco, manganês, magnésio, enxofre. Então é um complexo de sais associado à prevenção e proteção do cobre, na forma de hidróxido de cobre. Então um produto com dupla aptidão, nutrição mais a proteção. Na mesma embalagem, no pacotinho de 5 quilos, entregando um duplo resultado. E é um produto que é compatível nas misturas com os defensivos de mercado, então na mesma pulverização pode colocar os fungicidas, inseticidas aí, os defensivos, com facilidade operacional e um custo-benefício justo. Quando se faz o comparativo ao que se tem de opção no mercado, são mais de 500 empresas vendendo fertilizante foliar registradas no Ministério da Agricultura. Então tem um monte de opção de fertilizante foliar. E tem os cobres para fazer prevenção e proteção cúprica. Então quando você compra mais um e outro, quanto custa essa pulverização por hectare? Quanto custa a pulverização com Vissa Café por hectare? Nós estamos aí com um custo muito acessível para o mercado. Então esse é o objetivo. Mas até então aí já era o produto. O Vissa Café antigo já entregava tudo isso. Vocês estão falando de nova geração. O que mudou? Muitos de vocês podem não conhecer o Vissa Café antigo, mas ele veio do princípio, é um nome comercial do princípio que surgiu lá da calda bordaleza, que depois fez a calda viçosa do professor João da Cruz, da Universidade Federal de Viçosa, e nós fizemos uma marca comercial da calda viçosa, que era a mistura do sulfato de cobre com cal para formar o hidróxido de cobre. É o mesmo princípio, mais um complexo de sais para nutrir o cafeeiro. Então o Vissa Café era isso, o Vissa, você comprava, vinha um pacote de sais, mais a cal para poder fazer a formação do hidróxido no tanque. Com o Vissa nova geração, nós substituímos a cal. Em vez de colocar a cal, nós estamos colocando um outro aditivo para a formação do hidróxido, que já vem dentro da própria embalagem. Então facilitou, não tem mais a mistura de cal mais sais, é o produto direto no tanque e ocorre a reação da mesma maneira. Então, direto no tanque ou direto na bomba de aplicação, facilidade de manuseio, diminuiu muito o problema de entupimento de bico, praticamente zeramos esse problema, que a cal mal diluída formava grumo e aí atrapalhava muito em relação a isso. E um produto que abriu a embalagem, diluiu, saiu para pulverizar. Então não tem erro, não tem desperdício, não tem que ficar pesando sais separados, que traz essa facilidade operacional. Produto com uma matéria-prima nobre, né? A gente fala isso como um conceito subjetivo. Na verdade, nós trabalhamos com sais 100% solúvel. O que quer dizer isso? Todo ele vai diluir, todo ele vai conseguir atingir a planta, que é o meio de pulverização. Então essa é a preocupação do Vissa Café agora com a nova geração. O mesmo complexo de sais equilibrado, então um produto bem completo, com o cobre no hidróxido de cobre para entregar e auxiliar na prevenção e proteção de doenças. Então essa dupla aptidão, nutrição mais proteção de doenças fúngicas e bactérias, é o resultado que a gente quer entregar. Nós estamos finalizando, teoricamente, um ciclo de aplicação de fertilizantes na lavoura cafeeira. Vamos entrar no período mais importante, que é a colheita, e depois nós vamos recomeçar um novo ciclo. Mas nesse período de colheita nós não podemos parar os tratamentos da lavoura. A pulverização de pós-colheita é uma operação muito pouco difundida, muito pouco utilizada pelos cafeicultores ainda, e de grande importância. Estou vendo um monte de gente jovem aqui, né? E todo mundo, quando caía, machucava, ralava, corria chorando para a mãe, e a mãe passava lá o mertiolate, né? Para que é aquilo lá? Para o teu machucado não infeccionar, para evitar a entrada de doença, e pardeu, o mertiolate antigo ardia, né? Aí eles melhoraram, eles evoluíram, que já era bom, né? Fizeram sem arder. Você falou que é certo, mas aí a mãe soprava, você não chorava tanto. Mas é exatamente, o mertiolate é para evitar ali aquela porta de entrada para bactéria, para fungo infeccionar. E o que a colheita faz no pé de café, gente? Rasga a folha, quebra ramo, tá levando um monte de fruta embora, tá exportando, e aí o que é isso daí? Porta de entrada para fungo e para bactérias. E aí essa doença pode começar a sua instalação nesse período de colheita ainda, e na hora que vier a florada, no pré-florada,
gente tem um problema de perda de mumificação de chumbinho. Então essa pulverização de pós-colheita ela vai fazer essa asepsia. Quem faz essa asepsia? Esse cobre que está aqui para ajudar na prevenção e proteção. Então uma limpeza evitando porta de entrada para fungo doença, além de aproveitar e fazer o quê? Uma reposição nutricional, repor nutrientes para a lavoura. Então 3, 4, 5 pulverizações, não tem uma regra. Cada região trabalha, independe da dificuldade operacional de região ou não, mas com o maior número de pulverizações você está entregando o resultado de cobre, mais a nutrição para trazer o resultado. Então, do Vista Café era isso. Nós temos uma segunda grande linha, que é a nossa linha BR Solo. BR de boro para aplicação via solo. Rodrigo falou muito bem aqui. Para nós técnicos, para nós agrônomos, a análise de solo é fundamental para pautar qualquer recomendação eficiente ou qualquer recomendação, pelo menos responsável, né? A gente tem que saber de que níveis nós temos, de que níveis nós estamos partindo e o que nós precisamos repor, o que precisamos colocar. É como se fosse o exame de sangue aí para o médico, né? Nós temos que ter uma análise clínica da situação da lavoura e do solo. E o boro é um elemento que pode ser analisado via solo. E o boro tem uma particularidade. Muito dinâmico no solo, alta mobilidade, então absorve muito bem via solo, ou como ácido bórico, que não tem carga, não se prende, pode ser muito facilmente perdido por lixiviação, mas pouco móvel ou baixa redistribuição na planta. Então, o aporte, o fornecimento tem que ser de forma mais frequente, porque a planta, pensando em cafeira, a cada 20, 25 dias cresce um novo par de folha, não sai boro da folha velha para a folha nova. E por isso que muitas vezes a gente encontra o quê? Os sintomas de deficiência onde? Nas partes jovens. Deformação da folha jovem, seca de ponteiro. E aí, essa necessidade de boro frequente, tem-se que buscar uma fonte mais eficiente para correção via solo. Planta come boro como? Ácido bórico. É a única forma que a planta assimila boro. Só que esse ácido bórico via solo tem dois riscos. Um é da perda por lixiviação e o outro por intoxidez. Se jogar altas doses, pode intoxicar com maior facilidade. Então nós fomos buscar, importamos uma matéria-prima hoje, chamada ulexita. Quem já ouviu falar de ulexita aqui? Ulexita é um mineral, uma rocha que tem boro em sua composição. E não resiste ao intemperismo nas nossas condições tropicais. Então onde estão as reservas de ulexita no mundo? Nas regiões desérticas, salares andinos, Peru, Bolívia, em cima dos Andes, lá que acumula ulexita. Você compra essa rocha, moe assim como é um calcário e pode vendê-lo, trabalhar como fertilizante. Você aplica essa ulexita no solo, ela vai sofrendo intemperismo, vai solubilizando em ácido bórico de forma lenta e constante e faz uma nutrição mais eficiente do boro. Ela acompanha mais essa necessidade, essa curva de demanda do boro na planta do cafeeiro. Então, um fornecimento com menor risco de toxidez e menores riscos de perda. Então, uma fonte com um diferencial que é a ulexita. Essa ulexita pode também estar junto de um produto que nós chamamos de solumag. Esse solumag, o próprio mag dele já fala, é o magnésio. Por que o magnésio? O Rodrigo também já falou aqui, gente. A relação de bases, cálcio, magnésio e potássio. E principalmente na cafeicultura hoje de magnésio e potássio é bastante problemática. Potassagens muito altas, níveis de potássio no solo muito alto e continuamos aplicando potássio ano a ano e tem desequilibrado essa relação. E quanto mais potássio se tem, menos magnésio se absorve. Uma competição, eles têm um efeito antagônico, né? Uma competição pelo sítio de absorção. E o magnésio é importante? Óbvio que é importante. O magnésio é um macronutriente, elemento central da molécula de clorofila. Faltou clorofila, diminuiu a atividade fotossintética, diminuiu qualquer atividade na planta e redução, queda na produção é imediata. Então o sintoma de deficiência se dá nas folhas velhas, esse amarelecimento entre as nervuras. Lavouras de carga alta aqui, ó, é muito comum a gente ver os sintomas de deficiência. Por quê? Porque aqueles anos de carga alta o produtor fica com medo e aplica mais potássio. Ah, vou pôr mais potássio para enchimento de grãos e aí dá aquele desequilíbrio. Então muitas vezes nós precisamos lançar a mão de produtos para voltar a equilibrar essas bases. Então nós equilibramos uma fonte que é o solumag, que tem duas fontes de magnésio, sulfato de magnésio mais óxido, para quê? Para ter uma liberação mais rápida e umas liberações tardias, para ter uma curva de fornecimento de magnésio associado ao boro ulexita. Então, numa única fórmula, magnésio, enxofre e boro, fornecendo e trazendo uma eficiência nutricional maior para magnésio. E por último, gente, falar da linha Ciclos. É uma linha que é mais nova para a empresa, nós trabalhamos e pesquisamos essa linha há quase 15 anos. E por que essa linha Ciclos, né? É uma crescente no mercado cafeeiro e em toda a agronomia do país buscar os fertilizantes de eficiência aumentada. Melhorar a eficiência dos adubos convencionais.
por conta das perdas. E nitrogênio é um elemento muito dinâmico, talvez o mais problemático para a cafeicultura. O mais exigido em quantidade são 6,2 kg de N para cada saca de café. Nenhum nutriente é mais exigido que nitrogênio, no caso do cafeeiro. Mas, muitas vezes, problemático em relação às suas perdas. Lixiviação de nitrato, que é a lavagem lá a camadas mais profundas do solo, onde a raiz não alcança, ou a volatilização da amônia, que é a perda através de um gás. E essas perdas para os adubos convencionais, elas podem representar, aí, de acordo com trabalhos publicados, entre 30% a 40%, podendo chegar em valores até maiores, se errar o momento de aplicação. Então, é uma problemática na cafeicultura nacional. Isso impacta diretamente na hora de recomendar. Se perde de 30% a 40%, já faz você jogar mais adubo do que precisa, para compensar essas perdas. E por isso, então, está se buscando estudar, desenvolver essas novas tecnologias. Que aí a teoria, a universidade está chamando de FEA, né, que é os fertilizantes de eficiência aumentada. O nitrogênio de liberação lenta, os ciclos, que é a nossa tecnologia, é um desses FEAs, é uma dessas tecnologias presentes no mercado. Então, a tecnologia mais velha que todo mundo aqui, porque tem quase 100 anos de patente, desenvolvida na Europa e depois passou para os Estados Unidos, já amplamente difundida e amplamente utilizada nesses países, e tem chegado no Brasil com mais força aí há 15, 20 anos. Então, o que é o Ciclus? O Ciclus é um fertilizante nitrogenado quimicamente modificado. Como que nós fazemos a proteção desse nitrogênio? Insolubilizando a molécula. Então, os adubos convencionais são solúveis. Você dilui ureia, 100% solúvel, nitrato, sulfato de amônio. Por isso que você aplicou, está aptamente para a planta absorver, aptamente disponível, ou também uma parte para se perder. Com essas tecnologias de liberação lenta, a gente vai fazer a insolubilização, vai transformar esses adubos quimicamente modificados em polímeros de cadeia longa. Então é como se fosse uma corrente. Cada elo da corrente é uma molécula de nitrogênio que a planta precisa. Quando está soldados os elos da corrente, você pode aplicar que o adubo está insolúvel, não perde nem a planta consegue comer. Como que vai funcionar? O que cola, o que solda esses elos aqui é um carbono. Então aplicou, o micro-organismo quebra esse carbono, fornece um nitrogênio para a planta. Quebrou outro carbono, fornece outro nitrogênio para a planta. Então, a decomposição, a hidrólise é bioquímica, é através de ação microbiológica. Então, a liberação vai se dando através de decomposição no solo. E aí, como que a gente protege para ter liberação por tempos determinados? É só produzir correntes menores, correntes médias, correntes longas. Vou ter liberação em tempo curto, tempo médio, tempo longo. E tempo longo. Eu consigo fazer a programação da liberação conforme a necessidade para a cultura ou para a planta que se deseja. Hoje nós temos adubos que são capazes de fornecer nitrogênio por até 160 dias, 170 dias. O que quer dizer isso? De 5 a 6 meses, uma única adubação e o produto fornecendo de forma lenta e constante com essa tecnologia. Então é isso que permite fazer uma única adubação em algumas situações, no início das águas. O adubo já tem uma parte de pronta liberação para dar aquele arranque na lavoura e depois ele fornece de forma lenta e constante até que acaba o residual dele. Diferentemente dos adubos convencionais, que a gente tem que manejar de que forma? Com parcelamentos. Faz a primeira adubação, aumenta a concentração do nutriente, quando está acabando, volta, faz outra adubação, então vai fazendo através de parcelamentos e a gente consegue fazer essa única aplicação ao longo do período. Então, qual que é a vantagem dessas tecnologias? Nós já falamos. A primeira delas é reduzir as perdas, minimizar o máximo possível as perdas para aumentar a eficiência desses adubos. Aqui na Universidade de Lavras tem um trabalho publicado no Congresso Mundial de Fertilizantes em outubro de 2014, mostrando que a nossa tecnologia Ciclus perdeu 0,9%, enquanto os adubos convencionais, alguns chegaram a perder até 35%. Então, você quer dizer, nós reduzimos muitas perdas quando comparado aos fertilizantes convencionais. Perdas por volatilização, no caso do trabalho que foi o estudo. Então, reduzir essas perdas, consequentemente, nós estamos o quê? Aumentando a eficiência do adubo. E por isso permita que a gente trabalhe com doses menores. Porque o adubo convencional tem que jogar aquele fator F de corrigir para compensar a perda. Se o nosso perde muito pouco, já não precisa jogar a mesma dose. Pode reduzir a dose, porque está protegendo e está tornando mais eficiente. E fora outros benefícios. Independência de clima, o que quer dizer isso? Flexibilidade de aplicação, poder aplicar em tempo seco e o produto não precisar de chuva no momento de aplicação. Óbvio que ele precisa de água para poder ser absorvido, né? Ser assimilado. Mas pode ser aplicado em tempo seco e ele ficar esperando a chuva de forma inteligente. Esse fornecimento contínuo traz um resultado melhor. 5.
Fornecimento contínuo traz um resultado melhor, evitando esse estresse nutricional. Nós temos segurança do que nós estamos falando, são 15 anos de pesquisa no Brasil, mais de 10 anos com estudo, trabalhos publicados em congresso. Então nós estamos bem tranquilos quanto a isso. E uma das principais vantagens, um dos principais apelos do produto é essa única aplicação. Então você economiza na mão de obra, otimiza maquinário, mão de obra, durante todo o período. Ah, eu vou ter que fazer 3 parcelamentos, 3 adubações, lá novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Você vai fazer uma única em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, aquela semana que você estava se dedicando à adubação. Se você não vai precisar mais, usou uma tecnologia de liberação lenta, você pode estar dedicando ao quê? Controle de pragas e doenças, controle de plantas daninhas, você pode estar fazendo uma desbrota, colocando uma pulverização, colocando o serviço, otimizando o operacional da fazenda. Porque todo esse serviço acumula num período muito curto. Então essa otimização, esses benefícios que essa tecnologia traz, que é muito importante. Então é uma tecnologia, gente, que já vem sendo comprovada por cafeicultores, produtores de diversas regiões que a gente já atua, facilitando, como esse produtor falou, facilitou a adubação. É um produto que vem para facilitar, para reduzir a aplicação, e obviamente é um produto que tem que entregar o resultado que se vende da tecnologia. Ah, o produto é para ser utilizado dessa forma, então ele tem que trazer um bom resultado. Então, gente, em função do tempo aí que já está acabando, não sei se houver tempo para pergunta aqui, nós nos colocamos à disposição, em meu nome, em nome do Marcelo, do Rodrigo, em nome das empresas Café Brasil e Solo Fértil, a gente agradece a presença, a atenção de todo mundo. E se tiver tempo, a gente puder esclarecer alguma dúvida, se tiver aí, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Vamos lá, Terão. Dá exemplo para os alunos aí, começa perguntando. Marcelo, esse tempo de liberação, vocês têm subido ele, né? Aguenta uma safra ou ele ainda tem residual para as próximas? Hoje é o seguinte, hoje eu falei de ciclos. Ciclos é o nome da nossa linha de nitrogênio de liberação lenta. Tem fórmula que é para produzir muda, tem fórmula para plantio, tem fórmula para lavoura de ano e tem fórmula que é para lavoura adulta. Então nós temos diferentes produtos dentro da linha. E aí o que acontece? Tudo começa na produção daqueles polímeros, aquelas correntes que eu expliquei. Então, para cada uma das fórmulas, nós temos um período de liberação. Se você pegar a fórmula da lavoura adulta e resolver usar no viveiro, já não vai funcionar. Por quê? Porque no viveiro a gente coloca desde a mistura do saquinho, enche o saquinho com terra e esterco. Então a gente tem que programar para liberar lá mais tarde, depois da semente germinada. E a mesma coisa, levar do viveiro para o plantio já não serve. Então esse é um detalhe. Então nós programamos isso hoje. Em todas as situações, vamos esquecer o viveiro. No plantio, na lavourinha de ano e na lavoura adulta, nós temos trabalhado aí com residuais máximos de 160 dias. Então você faz uma adubação no início das águas de outubro, novembro, vai chegar em abril, maio, na lavoura adulta pensando na colheita. Então é só para aquele período vegetativo. Se você quiser trabalhar com 365 dias de cobertura, de adubação, teoricamente, de faixa de adubo disponível, aí teria que bolar uma ferramenta e fazer em 2 adubações, uma no início, uma no final, para poder estender o período de inverno. Mas hoje é mais do que suficiente o período de demanda de outubro, abril, maio. Isso para lavoura adulta. O de plantio já é um residual um pouquinho mais curto. A prioridade é o quê? Dar um arranque inicial na muda, fazer ela se estabelecer primeiro e diminuir replanta, diminuir índice inicial de perdas e depois, se no final precisar ou não, de um complemento. Então tem variação dentro das formas. Mas com residual máximo aí de 180 dias, quando dá 6 meses. Nós não fazemos mais do que isso. Tem como controlar mais do que isso. A gente não enxerga necessidade nos dias de hoje. Tem casos que tem que fazer mais de uma aplicação no solo? Tem. Por exemplo, assim, a gente falou mostrando uma única adubação, né? Mas esse produto, na verdade, ele não serve só... eu conheci o produto em dezembro, a única adubação era outubro, novembro, perdeu a oportunidade de usar o produto. É uma ferramenta de adubação. Tem produtor que faz 5 adubações. No Cerrado, Patrocínio, Patos, não sei se vocês conhecem a cafeicultura do Cerrado, lá não faz 3 adubações igual a gente, lá faz 5, faz 6 adubações ano. Então, para que fazer uma contra 6? Chega a ser covardia com o produto. Lá nós colocamos o produto em 2 aplicações. Uma mais cedo, em setembro, e outra em janeiro. As curvas se sobrepõem e fica uma janela de cobertura maior. Tem produtor que faz o produto mais cedo, numa dose um pouquinho menor, e lá na frente complementa com adubo convencional. Ou faz uma primeira de convencional, já desconta a dose que jogou e faz o resto com o produto. E aí ele confirma. Por quê? Porque a recomendação são 3 princípios, é um tripé para recomendar. Primeiro é a lavoura. Qual é a sua lavoura? Então vai variar espaçamento, carga pendente, tudo mais. Segundo, a análise de solo.
Como é que tá? Para definir o quê? Qual o nível de potássio do solo, precisa ou não de correção, para poder ver se precisa ou não, qual fórmula. Aí depois nós vamos chegar na formulação e dose. Então não tem qual que é a dose que se joga numa lavoura, que eu não vou poder te falar. Se a lavoura for um espaçamento tanto, uma carga pendente tanto, se tiver uma análise de solo assim, aí a gente faz a conta, faz a recomendação. Vai jogar 1 tonelada por hectare. Não, vai jogar 1,5 tonelada. Não, vai jogar 600 quilos por hectare. Tem dose desde 500, 600 quilos por hectare até 1,5 tonelada, 1 tonelada e 400 por hectare. Vai variar com carga pendente, espaçamento e o tipo de fórmula, o tipo de dosagem. Então não é uma única aplicação, pode ser feito com duas. É uma ferramenta para melhorar e otimizar a operação. Tem muitos produtores usando com uma única aplicação. Já passaram alguns aqui nos grupos mais cedo, falaram, nossa, eu usei, estou usando há 2, 3 anos, uma única vez, e estou adorando, é um sucesso e está me facilitando. Então, tem várias maneiras de se trabalhar com a tecnologia. Marcelo, lá no sítio do meu pai, nós usamos o Circo NK para colher na safra 2016 e agora está aplicando de novo, tem dado resultado bom. Qual que é o município? Na verdade é o Samuel que trabalhou lá. Machado? Isso. Poço Fundo? A cidade, Samuel Vida Boa? Samuel é filho dele aqui, ó. Pode falar mal. Vida boa. É o Vida Boa. E ele que entrou em contato com a gente, apresentou o produto. Aí meu pai teve interesse em conhecer o produto e aplicar. Machado é uma região que nós temos muito No cliente. sítio em Turvolândia, na verdade. Mas aí aplicando tem dado um resultado. Que bom. Ficamos Uma única felizes. aplicação. Então nós Na temos aí. verdade, a tecnologia ela está cada dia crescendo mais. Pra vocês terem uma ideia, a estrutura, a planta de Fabril da Café Brasil, nós tivemos já duplicar 3 vezes nos últimos 4 anos, porque realmente está muito crescente. E justamente vem a calhar que nos últimos 4 anos o grande problema da cafeicultura é o clima. Nós não estamos tendo um clima Acertar a favorável. adubação com as chuvas. Eu fui lá ver o Marcelo, nós tivemos numa lavoura lá em Machado, que o cara fez uma última adubação no carnaval, que ele perdeu a adubação. E aí? O problema não é o adubo que ele comprou e perdeu. O problema é o que a planta não comeu. Esse é o prejuízo maior. Então é isso aí, pessoal. Bom dia de campo para vocês. Bom trabalho.